Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 5, Todas as Nações e Babel. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção nesta manhã para estudarmos a Tua palavra, para entendermos a Tua mensagem. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Abre a nossa mente e responde às preces, às intercessões do Teu povo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Todas as nações e Babel. O verso áureo diz: a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Gênesis capítulo 11, verso 9. Após o dilúvio, o relato bíblico muda o foco no único indivíduo, que era Noé, para os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A atenção especial ao filho Cão, ou Cã, o pai de Canaã, introduz a ideia de Canaã, a terra prometida, uma antecipação de Abraão, cuja bênção se estenderia a todas as nações. No entanto, essa sequência foi interrompida pela Torre de Babel, de Gênesis capítulo 11. Mais uma vez, os planos de Deus para a humanidade foram interrompidos. O nascimento de todas as nações, que deveria ser uma bênção, tornou-se maldição. As nações se uniram para tentar tomar o lugar do Senhor Deus, que respondeu com um juízo sobre elas. E com a consequente confusão das línguas, as pessoas se dispersaram por todo o mundo, cumprindo assim o plano original de Deus de que enchessem a terra. Apesar da maldade humana, Deus transformou o mal em bem. Como sempre, é dele a última palavra. Deus é soberano. A maldição de Cã na tenda de Noé e a maldição das nações confundidas na Torre de Babel, no fim, se transformariam em bênçãos para toda a família humana. Queridos, a lição desta semana mostra como, desde o princípio, Satanás quis transtornar os planos de Deus e formar, já no tempo de Babilônia, um novo governo, um sistema mundial de governo único, reunindo toda a terra sob um só poder. Queridos, a história vai se repetir. Na parte de domingo, a maldição de Cã. Algumas versões dizem Cão, outras dizem Cã. Mas, queridos, vamos abrir a Bíblia neste momento em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, vamos ver então os versos 18 em diante. Aqui nós lemos: e os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. Esta ordem dos nomes Sem, Cão e Jafé mostra que Sem era o mais velho, e Cão era o filho do meio, e Jafé era o mais novo. E Cão era o pai de Canaã. Canaã era neto de Noé, portanto. Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Sem e Jafé demonstraram respeito para com o pai. Era uma vergonha contemplar a nudez do pai. Isto não aconteceu no caso de Cão, ou Canaã, o seu filho, neto de Noé. Queridos, este relato mencionado aqui, sobre Noé plantando uma vinha e embebedou-se, isto porque o vinho fermentou. Antes do dilúvio, provavelmente, eles não conheciam a fermentação da uva. Por isso, agora após o dilúvio, com a mudança climática,
o vinho, o puro suco da uva feito por Noé, ele fermentou e ele se embebedou. A fermentação da fruta não fazia parte da criação original de Deus. Noé bebeu do suco fermentado, perdeu o controle e ficou nu. Cão não apenas viu furtivamente, por acidente, a nudez do seu pai. Ele andou ao redor e falou sobre isso sem nem mesmo tentar resolver o problema. Em contraste, a reação imediata dos seus irmãos foi de cobrir o pai, enquanto Cão o havia deixado nu. Em contraste, a reação imediata dos seus irmãos, Sem e Jafé, foi de cobrir o pai. O respeito para com o pai. Queridos, aqui nós temos um relato em Gênesis capítulo 9, que poderíamos chamar de uma grande profecia feita por Noé. Deus falou através da boca de Noé, fazendo uma profecia aqui no capítulo 9 de Gênesis, o verso 24 em diante. Leia comigo. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. O filho menor, filho é uma expressão usada na Bíblia para descendente. Os netos também eram chamados de filhos. Não existe na Bíblia a palavra neto. Por isso, o filho de Cão, que é Canaã, é chamado de o filho menor. Porque Cão não era o caçula. O caçula era Jafé. Quando a Bíblia fala o filho menor, fala de Canaã, provavelmente o neto de Noé. E aqui diz o verso 25. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Por que a maldição de Noé foi especificamente sobre Canaã? Porque Canaã provavelmente tenha sido o primeiro a ver a nudez do avô e ele nada fez para cobrir, nada fez para demonstrar respeito. Por isso, queridos, quando Noé despertou do vinho e soube o que o seu neto lhe fizera, pronunciou esta maldição, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse no verso 26, e disse, bendito seja o Deus de Sem. O Deus de Sem é o YHWH, é o grande eu sou, é o Jeová, queridos, é o Criador dos céus e da terra. Noé, em sua profecia, exaltou e edificou o Deus de Sem sobre toda a terra. E aqui diz o verso 26, e seja-lhe Canaã por servo. E agora diz o verso 27, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. A profecia feita pela boca de Noé exalta o Deus de Sem. Ou seja, o Deus de Sem tem o predomínio e a soberania sobre a terra. O Deus de Sem é o único Deus verdadeiro no céu e na terra. E queridos, quando Noé disse, e alargue Deus as fronteiras de Jafé, está falando que Jafé teria um domínio político, um domínio geográfico. Alargue Deus as fronteiras de Jafé. Politicamente, a terra estaria sob o domínio dos descendentes de Jafé. Porém, a religião e o Deus verdadeiro seria o Deus de Sem, a religião semita. Queridos, a Bíblia também menciona aqui, seja-lhe Canaã por servo. Os descendentes de Canaã, Deus falou através da boca de Noé, prevendo o que aconteceria no futuro. Não foi Deus quem determinou. A profecia não mostra Deus determinando as coisas. A profecia mostra que Deus conhece o futuro desde o princípio. Quando Deus disse, bendito seja o Deus de Sem, porque Deus sabia que a religião judaica e depois o cristianismo seria a maior religião do mundo. E quando Deus disse, alargue Deus as fronteiras de Jafé, sabia que os descendentes de Jafé teriam um domínio político em todo o mundo. E queridos, quando Deus disse, seja-lhe Canaã por servo, não foi uma predeterminação, mas Deus falando aquilo que iria acontecer, porque Ele conhece o que vai acontecer. Isto prova a presciência divina. E aqui diz o verso 28, e viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos,
e foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Queridos, exatamente como foi declarado nesta profecia, o Deus de Sem tem o domínio sobre a terra. Aleluia e aleluia. A religião do nosso Senhor Jesus Cristo é adoração ao Deus de Sem, o Deus criador dos céus e da terra. Como esta profecia declara, também os domínios do mundo estão nas mãos dos descendentes de Jafé. Nós podemos ver que Satanás tentou transtornar os planos de Deus, porque primeiramente o domínio da terra passou para as mãos dos descendentes de Cão. O Império Egípcio eram descendentes de Cão. Os hititas, o Império Hitita, também descendentes de Cão. Mas depois do Império Egípcio e depois dos hititas, o domínio da terra passou para os assírios. Os assírios já eram descendentes de Sem. Mas, queridos, o domínio político do mundo não seria nem dos descendentes de Cão, nem dos descendentes de Sem, e sim dos jafitas, dos descendentes de Jafé. Por isso, queridos, quando o domínio do mundo caiu nas mãos dos medos e persas, quando o domínio mundial passou para os medos e persas, que são descendentes diretos de Jafé, então a profecia começou a se cumprir, porque Satanás tentou transtornar os planos de Deus, colocando o domínio mundial nas mãos dos descendentes de Cão, mas finalmente os descendentes de Jafé dominaram o mundo através dos medos e dos persas. E depois o domínio do mundo passou para os gregos, que também são descendentes de Jafé. E depois o domínio do mundo passou para os romanos, que são também descendentes de Jafé. E queridos, hoje o mundo está sendo dominado pelos Estados Unidos, que também são descendentes de Jafé, pelos russos, que também são descendentes de Jafé. Os grandes poderes que dominam o mundo hoje são da descendência de Jafé. A profecia feita pela boca de Noé está se cumprindo exatamente porque Deus conhece o fim desde o princípio. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. Você pode confiar na Bíblia como a palavra de Deus, porque Deus é Deus no céu e na terra. E o Deus de Noé, o Deus de Sem, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, este é o nosso Deus em quem nós confiamos. Foi este Deus que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por nós. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a genealogia em Gênesis. Agora o nosso foco será o capítulo 10 de Gênesis. Quando você abre a Bíblia aqui em Gênesis capítulo 10, você encontra aqui a partir do verso 1, dizendo: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Queridos, Gomer, filho de Jafé, é identificado com os cimérios. Os cimérios pertencem à família dos indo-europeus. De acordo com Homero, autor grego, eles viviam no norte da Europa. E Madai, mencionado aqui, é uma referência aos medos. E Javã é uma referência aos gregos. E Tubal é uma referência aos tibarenos, que mais tarde se localizaram na Armênia. E também aqui menciona Meseque. Meseque é uma referência ao povo que se localizou na Ásia Menor, Central e Oriental. Tiras, um dos povos marítimos da região do Mar Egeu, talvez possam ser identificados com os etruscos, que finalmente se estabeleceram na Itália. Portanto, Tiras é uma referência ao povo que se localizou na Itália. E, queridos, a partir do verso 3 diz: e os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifá, e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dudanim. Os filhos de Javã são aqueles que ocuparam a Grécia e as ilhas adjacentes. E o verso 5: por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão, os filhos de Cã, são Cusi, que fundou a Etiópia, Mitzraim, que fundou o Egito,
e também Pute, que fundou a Líbia, e Canaã, que povoou a terra de Canaã. Aqui vocês veem, portanto, os descendentes de Cão. Cusi, que fundou a Etiópia, Mitzraim, que fundou o Egito, e Pute, que fundou provavelmente a Líbia, e Canaã, que povoou a terra de Canaã. E os filhos de Cusi são Seba e Avilá, e Sabitai, e Ramá e Sabetecá, e os filhos de Ramá são Seba e Dedã. E o verso 8 diz, e Cusi gerou a Nimrod. A palavra filho na Bíblia pode se referir a filho e pode se referir também a um descendente. Aqui menciona Cusi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Da linhagem de Cão veio então Cusi, e de Cusi veio Nimrod. Nimrod foi quem construiu Babilônia e a Torre de Babel. Aqui menciona o verso 10. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra, verso 11, saiu a Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote-ir, e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mitzraim gerou a Ludim, e a Namim, e a Leabim, e a Naphtuim. E agora no verso 21, e a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão e Assur, e Arfaxade, e Lude e Arã. E o verso 24, e Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. Éber é o progenitor dos hebreus, é daí que vem a palavra hebreus, de Éber. Verso 25, e a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um era Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E o verso 32, estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10 nos dá uma direção segura, uma explicação segura de como a terra após o dilúvio foi dividida. A genealogia bíblica tem 3 funções. Primeiro, enfatizar a natureza histórica dos eventos bíblicos que estão relacionados a pessoas reais que viveram e morreram, em cujos dias estão precisamente contados. Em segundo lugar, demonstrar a continuidade desde o passado até a época em que viveu o escritor, estabelecendo uma ligação clara entre o passado e o presente. E, em terceiro lugar, lembrar-nos da fragilidade humana e do efeito trágico da maldição do pecado e os seus resultados mortais em todas as gerações que se seguiram. Queridos, antes do dilúvio as pessoas viviam muitos anos. Por exemplo, Adão viveu 930 anos. Visto que Adão morreu quando Lameque, pai de Noé, tinha 56 anos. Noé, portanto, ouviu diretamente do seu pai as histórias e o testemunho que ele, Lameque, ouviu da boca de Adão. O conhecimento era passado de pai para filho. Somente depois do dilúvio, cerca de 500 anos depois do dilúvio, foi que Deus falou com Moisés, e Moisés foi o primeiro escritor bíblico. Mas antes disso, o conhecimento de Deus era passado de pai para filho, verbalmente. A intenção de Deus era povoar a terra e fazer com que o conhecimento do Criador dos céus e da terra se espalhasse por toda a terra. Deus sempre teve a intenção de evangelizar o mundo todo e preparar o mundo para a vinda do Messias, para a salvação de todo aquele que cresce no Messias. Nós cremos na veracidade da Bíblia. Nós cremos na veracidade do relato da semana da criação. Nós cremos na veracidade do dilúvio e da divisão da terra por ocasião da Torre de Babel, como a terra foi dividida. Nós cremos na palavra de Deus. Ela é bússola para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Ela nos dá certeza de onde nós viemos e qual é o plano de Deus para a família humana, e nos prepara para o maior de todos os eventos, que é a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, um idioma. Toda a terra falava uma só língua. Antes da Torre de Babel, não existiam diferentes idiomas.
Todos falavam uma só língua. Abra a Bíblia e vamos ler aqui em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11 e o verso 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Tanto os descendentes de Sem, como os descendentes de Jafé, como os descendentes de Cão, todos falavam uma só língua. É assim que a Bíblia menciona em Gênesis capítulo 11, verso 1. E agora o verso 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome. Eles queriam ser famosos. O propósito de Nimrod era se tornar famoso, fazer um nome, que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Exatamente o contrário do que Deus queria. Deus queria que todos se espalhassem por toda a terra, frutificassem e enchessem a terra. Mas Nimrod, que foi um patriarca de Satanás, assim como Deus tem os seus patriarcas, Satanás também tem os seus patriarcas, seus agentes pelos quais ele trabalha, e Nimrod foi um agente de Satanás, construindo cidades e tentando implantar o primeiro sistema mundial de governo. Por isso diz aqui o verso 5 agora, Gênesis capítulo 11, verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Queridos, em Gênesis 11, 1, quando fala e era toda a terra de uma mesma língua, está se referindo aos descendentes de Sem, de Cão e de Jafé. O motivo dessa reunião convocada por Nimrod está claramente indicado. Eles queriam construir uma cidade e queriam construir uma torre para chegar nos céus. Na verdade, sua real intenção era ocupar o lugar do próprio Deus, o Criador. A intenção de Nimrod ficou explicitamente declarada quando ele disse: tornemos célebre o nosso nome. Gênesis 11, 4. Expressão que se destina exclusivamente a Deus. Os construtores de Babel alimentavam a ambição equivocada de substituir Deus, o Criador. Sabemos quem inspirou isso, não é mesmo? É Satanás. Porque Satanás é aquele que sempre quis ser Deus, conforme Isaías 14, 14. Ele queria subir acima das mais altas nuvens e se assentar das bandas do norte, querendo ser Deus. Isaías capítulo 14. A lembrança do dilúvio, queridos, deve ter desempenhado uma função nesse plano. Eles construíram uma torre alta para sobreviver se viesse outra inundação. A memória do dilúvio foi preservada na tradição babilônica, embora distorcida em conexão com a construção de Babel. Esse esforço para alcançar o céu e usurpar o lugar de Deus, de fato, caracterizaria o espírito de Babilônia. Por isso, a história da Torre de Babel também é um tema tão importante no livro de Daniel. A referência a Sinar, onde Babel foi construída, no início do relato sobre a Torre de Babel, em Gênesis 11, 2, reaparece no livro de Daniel, nas profecias de Daniel, designando o lugar para onde Nabucodonosor levou os utensílios do templo de Jerusalém. Em Daniel capítulo 1, quando você abre a Bíblia em Daniel capítulo 1 e o verso 2, abra a sua Bíblia. Daniel capítulo 1 e o verso 2. Aqui nós lemos. Vamos ler Daniel capítulo 1, verso 1 e 2. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Satanás tentando derrotar Deus. O povo de Deus representava Deus na terra. E quando Satanás usou Babilônia para cercar Jerusalém e fazer o povo de Deus escravo, levando-os para a Babilônia,
Satanás estava tentando mostrar que ele teria o domínio do mundo. Mas, queridos, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é soberano. O episódio de Nabucodonosor erguendo a estátua de ouro, em Daniel capítulo 3, por exemplo, provavelmente no mesmo lugar que era a planície de Sinar, é o que mais ilustra este estado de espírito satânico, de arrogância, de orgulho, de querer ser Deus. Porque naquela estátua de ouro de Daniel capítulo 3, quando Nabucodonosor exigiu que todos se ajoelhassem diante daquela estátua, representando o Deus de Nabucodonosor, e não o Criador dos céus e da terra, ali estava a arrogância e o espírito satânico sendo representado na vida de Nabucodonosor. Em suas visões sobre o fim do mundo, Daniel viu o mesmo cenário das nações da terra. Em Daniel capítulo 2 e o verso 43, e Daniel capítulo 11, versos 43 a 45, Daniel previu que no tempo do fim existiria também um poder que se levantaria querendo parecer Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e vamos ler então os versos 43 a 45. Aqui nós lemos: E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, falando do rei do Norte, que teria o domínio do mundo agora no tempo do fim. Aqui diz: mas os rumores do Oriente, a pregação das 3 mensagens angélicas, o espantarão. E sairá com grande furor, o rei do norte, sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. O rei do norte é uma referência ao poder papal. Mas o verso 45 diz: e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, o mar Mediterrâneo e o Monte Santo, onde estava construído o templo, e hoje está ali uma mesquita maometana, entre o mar grande e o Monte Santo e glorioso, mas virá o seu fim. A Bíblia menciona que o rei do norte vai ser destruído. Virá o seu fim. Não haverá mais espaço para o poder papal, porque o Deus soberano da terra é o Criador dos céus e da terra, é o YHWH, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus de Sem, e nós adoramos o Deus de Sem. Mas virá o seu fim. O rei do norte será destruído. E aqui diz: e não haverá quem o socorra. Queridos, Deus é o vitorioso, através de Jesus Cristo, seu Filho, que se tornou nosso Salvador. Nós somos vitoriosos porque nós estamos junto com aquele que é um único vencedor de todas as batalhas, Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, vamos descer. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11, vamos ler o verso 5 a 7. Gênesis capítulo 11 e os versos 5 a 7. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Você pode ler no verso 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Quando fala desceu o Senhor, no original é YHWH, é o Jeová. Agora, no verso 7 diz: eia, desçamos e confundamos, usando o plural, porque existe pluralidade na divindade. Assim como Deus disse em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem. Aqui diz, desçamos e confundamos, porque existe uma pluralidade na divindade. Queridos, aqui nós vemos, portanto, ironicamente, embora os homens estivessem subindo, construindo uma torre para subir até o céu, Deus desceu até eles. Deus é aquele que desce até nós. Deus desceu para afirmar a sua supremacia. Ele sempre estará ao alcance humano. Qualquer esforço humano para se elevar a ele e encontrá-lo no céu é inútil e ridículo. Por isso, para nos salvar, Jesus desceu até nós
Não havia outra maneira de fazer isso. Uma ironia no relato da Torre de Babel é vista na declaração ver a cidade e a torre, Gênesis 11:5. Deus não precisava descer para ver, mas ele desceu mesmo assim. O conceito enfatiza o envolvimento de Deus com a humanidade. Assim como Deus desceu até Adão e Eva no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus os procurou. Deus veio até eles. Deus aqui novamente toma a iniciativa. Sempre é Deus que toma a iniciativa de nos buscar, de descer até nós. Jesus Cristo, ele se tornou um de nós, deixando o reino da glória e se tornando carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Queridos, em Lucas capítulo 1, versos 26 a 33, abra sua Bíblia. Em Lucas capítulo 1 e o verso 26 a 33, aqui nós lemos: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O santo que de ti há de nascer. Jesus nasceu santo. Jesus desceu até nós. A atitude de Deus descer nos faz recordar também do princípio da justiça pela fé e do processo da graça divina. Não é o que fazemos para o Senhor que nos levará a Ele e à redenção. Em vez disso, é o movimento de Deus em nossa direção que nos salva. 2 vezes o texto em Gênesis fala sobre Deus descer, o que parece indicar o quanto Deus se importa com o que está acontecendo aqui na terra. De acordo com a passagem, o Senhor queria acabar com a profunda união deles, a qual, dado o seu estado decaído, só poderia levar a outras maldades. Por isso, ele, Deus, escolheu confundir seus idiomas, o que poria fim aos seus esquemas de união. Os planos dos construtores de Babel terminaram com vergonha e derrota. O monumento ao seu orgulho se tornou o memorial da sua loucura. No entanto, as pessoas estão prosseguindo continuamente no mesmo caminho, confiando em si mesmas e rejeitando a lei de Deus. A história está se repetindo hoje. Eles querem um governo mundial. Em desprezo a Deus, em desprezo à santa lei de Deus, eles querem um governo mundial, sem a presença de Deus. Este é o princípio que Satanás procurou pôr em prática no céu, o mesmo que governou Caim quando apresentou sua oferta, o mesmo espírito que estava em Nimrod ao construir Babel, e também o mesmo espírito na cabeça de Nabucodonosor quando queria ser o Deus na terra. É uma arrogância o ser humano frágil, pecador como é, querer viver sem Deus, rejeitar a Deus. Os planos de Deus revelados na Bíblia são os melhores e mais lindos planos para você e para mim. Bendito aquele, bem-aventurado aquele que se submete a Deus, ao Criador dos céus e da terra, que aceita o seu Filho amado Jesus Cristo como Salvador. Bendito é este que se agarra ao sangue de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Este é o plano de Deus, salvar a todos aqueles que querem ser salvos, através daquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a redenção do exílio. Lemos agora em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, vamos ler a partir do verso 8. Gênesis capítulo 11 e o verso 8. Assim o Senhor
os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Queridos, foi nesta ocasião em que surgiram as nações da terra, porque as pessoas se dividiram por toda a terra de acordo com a língua que estavam falando. Quando nós estudamos a história da China, descobrimos que a primeira dinastia chinesa chama-se Xia. E a data que na história se dá para a primeira dinastia da China é uma data que coincide com o tempo em que a Torre de Babel foi impedida de ser construída. Coincide com a data em que Deus confundiu as línguas na Torre de Babel e as pessoas se espalharam por toda a terra. Seria coincidência, queridos, que a primeira dinastia chinesa coincide com a data da Torre de Babel? Não é coincidência. Foi exatamente neste período em que a terra toda foi povoada. Agora vamos ler Gênesis 11, verso 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O desígnio e a bênção de Deus para os humanos são relatados no seguinte verso: multipliquem-se e encham a terra. Isso é o que está em Gênesis capítulo 9, verso 1. Isso é também o que está em Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus queria que a terra fosse povoada. Multipliquem-se e encham a terra. Em oposição aos planos de Deus, os construtores de Babel, instigados por Satanás, preferiram ficar juntos como um só povo. É a tentativa de criar um governo mundial, é a primeira tentativa de um governo mundial, de uma nova ordem mundial. Eles apresentaram a razão pela qual queriam construir a cidade, quando eles disseram em Gênesis 11, 4, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Mas Deus queria que a terra toda fosse povoada. Eles se recusavam a se mudar para outro lugar, talvez pensando que juntos seriam mais poderosos do que separados e espalhados. Infelizmente, eles procuraram usar seu poder de união para o mal, não para o bem. Queriam tornar célebre o próprio nome. Só existe um nome poderoso na terra. É o nome que está acima de todos os nomes. É o YHWH. É o nome de Jesus, aquele que salva dos nossos pecados. Queridos, só Deus pode ser exaltado. Só o nome de Deus pode ser célebre. Mas Satanás, ele no céu foi expulso porque ele queria ser Deus, fazer o seu nome poderoso no céu. Por isso ele foi expulso do céu. E ele colocou esse espírito de arrogância e de orgulho em Nimrod e também em Nabucodonosor. Na verdade, sempre o ser humano em desafio aberto a Deus quer fazer um nome para si mesmo. Podemos ter certeza de que não vai dar certo. Nunca deu certo. Portanto, em um juízo contra o seu desafio direto, Deus os espalhou por toda a superfície da terra. Gênesis 11, 9. Exatamente o que não queriam que acontecesse. Curiosamente, o nome Babel, que significa porta de Deus, está relacionado com o verbo Balal, que significa confundir. Babel, portanto, tem dois significados, porta de Deus e também confusão. Por terem desejado chegar à porta de Deus, por se considerarem como Deus, acabaram confundidos e muito menos poderosos do que antes. Os homens de Babel tinham se decidido a estabelecer um governo que fosse independente de Deus. Primeira tentativa de um governo mundial. Em 1945 foi criado um governo mundial, quando criaram a Organização das Nações Unidas. Essa tentativa ela tinha sido já demonstrada em 1920, quando eles criaram a Liga das Nações. Mas a Liga das Nações, que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, ela falhou, ela fracassou. E então eles provocaram uma Segunda Guerra Mundial, para então estabelecer outra Liga das Nações com um nome diferente, ONU, Organização das Nações Unidas, em 1945. Queridos, este plano de governo mundial veio da cabeça de Satanás, lá de Babilônia. Ele colocou este pensamento na cabeça de Nimrod, mas eles fracassaram. E certamente, queridos, o governo mundial da ONU,
que foi fundado em 1945 e que está em andamento. Progressivamente eles estão criando um sistema de nova ordem mundial. Isto também vai fracassar. A Bíblia diz claramente que vai fracassar. Vai durar um pouco de tempo. Apocalipse 13, verso 5 diz que esta nova ordem mundial, que vai ser a última supremacia papal, ela vai durar somente 42 meses. Isso não é nada. 3 anos e meio literais, e vai fracassar. Porque o plano de Deus é outro. O plano de Deus é arrebatar o seu povo, a sua igreja, para o céu. E lá vamos passar 1000 anos com Jesus Cristo no céu. E no final dos 1000 anos, Apocalipse capítulo 21, mostra que a nova Jerusalém vai descer do céu. E nós vamos descer junto com Jesus Cristo. Então os ímpios serão queimados. E Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus, onde não haverá mais tristeza, nem lágrimas, nem prantos, nem dor. Queridos, estas são as palavras de Deus, fiéis e verdadeiras. Você pode confiar nelas. Isto está em Apocalipse capítulo 21. Abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21. Aqui nós lemos no verso 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Você pode confiar nesta promessa, meu querido irmão. A tentativa de governo mundial fracassou nos dias de Nimrod. A tentativa de governo mundial da ONU em 1945 vai fracassar também. Queridos, o governo mundial profetizado na Bíblia, em Daniel capítulo 2, verso 44, está ali representado pela pedra que desce do céu. A pedra que desce do céu e destrói todos os 10 reinos mundiais e estabelece o reino de Deus que não será jamais destruído. O reino mundial é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que não será jamais destruído. E você e eu somos súditos do reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificados, vamos viver no reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus por este plano revelado em sua palavra. A história vai se repetir em nossos dias. A história está se repetindo em nossos dias. Mas a vitória do Deus soberano, Criador dos céus e da terra, vai se repetir novamente. Só que agora será a vitória final de Jesus Cristo sobre o pecado, sobre Satanás. Ele arrebata a sua igreja e vamos viver eternamente com Jesus Cristo. Alegre-se, meu querido irmão, com esta bendita esperança. Deixo com você esta mensagem. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.